céu. Deixa eu fazer você entender uma coisa, irmão. Muitos não acreditam no inferno. Existem coisas na vida que Deus colocou como parâmetros que ninguém vai poder mudar o curso da história. Você está me entendendo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um homem cego. O homem nasceu cego, nunca viu a luz do dia, mas você diz a ele: olha, Deus constituiu 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. E ele diz: eu não acredito, eu não posso acreditar, porque tudo que eu vi na minha vida inteira foi escuridão, então eu não posso acreditar que o sol existe. Mesmo que você coloque essa pessoa ao sol, ele vai dizer que você colocou algo que aquecesse o corpo dele para dizer que aquilo era o sol, porque ele não crê. Está me entendendo? Agora eu vou dizer uma coisa: mesmo ele não crendo, isso vai mudar o curso da história? Todos os dias o sol vai nascer durante 12 horas, e todos os dias o raiar da noite virá, o cair da noite virá durante 12 horas, e ninguém vai poder mudar isso. O que significa isso, pastora? Você é eterno, você querendo ou não, você é eterno, e ninguém vai mudar isso. Mas muitos ímpios estão do lado de fora, dizendo: não se preocupe com a eternidade, porque vamos renascer de novo. Não, irá começar um ciclo da eternidade na sua vida que nunca vai apagar, e ele independe de circunstância. Um dia, quando você fechar os teus olhos na terra, você irá abrir em frações de segundos no local em que você decidiu viver eternamente. O papai não decidiu por você, a mamãe não decidiu por você, o irmão, a mulher, o esposo, ninguém decidiu por você. Você decidiu viver eternamente no local em que você abrir os teus olhos eternamente. Quando a morte vier te buscar, você não irá passar minutos, nenhum minuto, 60 segundos não irá passar. Fechou os olhos na terra, você vai abrir no local em que você decidiu viver eternamente. E isso é muito sério. Biblicamente é real? Claro que é real. Jesus, quando estava com um ladrão na cruz, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois, é hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A realidade daquela alma no inferno, eu quero que a senhora me prove que as pessoas que morrem vão ao inferno. Eles ouvem, veem, falam, sentem, lembram, nítido e claro, tudo que passaram na terra. Também é bíblico, porque a Bíblia diz assim: que Jesus foi o único justo que passou sobre a terra, do qual não houve pecado. Por isso foi aceito o sacrifício da cruz. Amém? Então sabemos que o mentiroso, ele não é. A palavra diz, dita por ele mesmo em Lucas 16, diz assim: que existia 2 homens que passaram pela terra. O nome da história verídica é intitulada O Rico e o Lázaro. Jesus conta a história dos 2 homens. No meio de Lucas 16 ele diz: os 2 morreram, um foi para o inferno e o outro foi para o seio de Abraão. O que era seio de Abraão? Era um local de descanso a todas as almas que seguiam as leis de Deus, porque então só veio existir o paraíso quando Jesus nasceu e morreu. Porque quando ele falou ao ladrão, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ali, o homem que morreu, a Bíblia diz que ele foi para o inferno. Portanto não há purgatório. Purgatório foi criado para que os homens então, quando morressem, eles fossem purgados por 7 dias, por 1 ano, fazendo missas que viessem purgar a sua morte. Então ele ia cair em si, no local em que ele estava, e decidir que ele tinha que aceitar a Cristo, ou então pedir a intercessão a Maria, para que Maria falasse com seu filho e ele tivesse misericórdia do ser humano e subisse com ele ao céu. Portanto isso não existe, porque a Bíblia diz que Atos 4 versículo 12: não é dado nenhum nome sobre os homens na terra pelo qual importa que você seja salvo, apenas o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não é dado nenhum nome sobre os homens da terra pelo qual importa que você seja salvo, apenas o nome de Jesus. Nenhum outro é dado. Eu questionava o anjo, dizendo ao anjo: anjo, ajude a tirar esta mulher daí, pelo amor de Deus. Ele disse: só Jesus, Ele é Senhor dos senhores e Ele é o Rei dos reis. A Ele toda honra, a Ele todo poder, a Ele todo louvor, a Ele toda majestade. Não é que Maria não estava mais
ouvindo aquela mulher no inferno é que Maria deixou de ouvir há mais de 2000 anos atrás, porque ela atendeu ao chamado de Deus para ser a mãe do Messias. Pastor Mário foi convocado por Deus com um chamado para ser pastor de ovelhas, e ele está comissionando seu chamado, está aqui firmado no seu chamado, para então que Deus venha tirá-lo daqui como a sua missão. Você está me entendendo? Maria foi chamada para ser a mãe do Messias, e ela está no paraíso porque ela atendeu ao chamado do Senhor para ser a mãe do Messias. Mas ela escreveu um cântico dizendo: Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Aplauda Jesus por isso, porque ela entendeu que ela tinha um chamado e ela cumpriu o seu chamado na terra. Voltando ao rico que estava no inferno, a Bíblia diz: morreu os dois, um foi para o inferno, o outro foi para o seio de Abraão. Do inferno, a Bíblia diz que o rico olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão, e ele começou a indagar dizendo: Pai Abraão, deixe que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. Abraão disse: nem o que está aqui, falando de céu e inferno, pode passar para aí, e nem o que está aí pode passar para cá, porque há um abismo intransponível. E ele dizia: Pai Abraão, deixe-me nascer dos mortos e falar com meus 5 irmãos que estão na terra, porque eles precisam saber que esse lugar é real. Talvez se eu estiver dentre os mortos, eles irão crer que o inferno existe e não virão para cá. Abraão disse a ele: eles têm as leis e os profetas, se eles quiserem que eles ouçam eles. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que o homem que estava no inferno, ele via, amém? A Bíblia diz que o homem que estava no inferno queria uma gota de água para aliviar a sua tormenta. Vamos ser realistas com a gota de água? Uma gota de água não mata a nossa sede física, mas a tortura inimaginável que aquele homem sofria na eternidade era tão grande que ele achava que uma gota seria o suficiente para aliviar a sua dor. E ele chamava Abraão de pai. Ele era um desviado. Daqui a pouco eu vou falar das classes de desviado. Porque ninguém chama por pai aquele que não conhece. Como vou chamar eu de pai alguém que não sei quem é? Então, se ele chamava, é porque ele entendia das leis de Deus e ele não quis cumprir. E ali, a Bíblia diz que ele lembrava dos 5 irmãos, sentia dores, falava, ouvia nítido e claro. Todos os seres humanos que morrem e descem ao inferno, eles ouvem nítido e claro e lembram do primeiro folheto que eles rasgaram por escárnio a Deus, e do primeiro crente que ele chamou de chato, por insistir que ele fosse salvo através de Cristo. Você está entendendo, igreja? O anjo nos levou a outro local. Você precisa entender como é feito o inferno. Ele é feito em partes separadas, como um corpo, cada um com uma função específica, amém? Digamos que o inferno fosse o mapa do Brasil. Cada pecado específico do inferno, ele tem uma localização. Manaus, Rio Grande do Sul, estão me entendendo? Em cada estado é um pecado. Olha só uma coisa. O Senhor me colocou no final da ladeira do inferno. Ele disse: eu quero que você fique e veja como entram as almas no inferno. Todo final de semana entra muita alma no inferno, pastora. Muita. Sexta-feira, meia-noite, abre-se a boca do inferno. Mas o restante dos dias, todos os dias, descem milhares de seres humanos ao inferno. De dia e de noite, nunca para de entrar alma. Todo tempo a boca é aberta e a multidão vem caindo em gritos. Diversas nacionalidades do mundo. Como você via as almas? Como um corpo espiritual. Amém? Como uma alma espiritual, não um corpo físico. A multidão vem descendo no final da ladeira. Eu fiquei no final da ladeira. A multidão vem descendo de diversas nacionalidades do mundo, em gritos. Alguns sabem que estão adentrando ao inferno. Outros não sabem que estão entrando ao inferno. Eles entram sem saber aonde estão, gritando como os outros estão, mas eles não sabem que estão descendo. Quem são essas pessoas? Todas as pessoas que descem ao inferno dessa forma, eles morreram de morte súbita, assassinato, parada cardiorrespiratória, acidente de trânsito, toda morte súbita, porque em frações de segundos eles abrem os olhos no inferno. Estão me entendendo?
E eles não sabem que estão descendo a ladeira do inferno. A multidão vem descendo, há um demônio gigante no meio da ladeira. Ele separa todas as almas. Para onde? Há uma fila organizada, porque o inferno é formado por hierarquia, tudo ao seu lugar. Há um demônio chefe que vem buscar as almas do inferno, do vale dos homossexuais, vale dos drogados, vale dos feiticeiros e satanistas, vale dos desviados, vale dos suicidas e assim sucessivamente. A multidão está descendo e esse demônio separa. Esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti, esse é para ti. Começa a fazer separação das almas. Cada demônio chefe pega o seu montante e leva para a sua área específica de tortura. Estão me entendendo? Agora vamos adentrar as regiões de específica tortura das almas. O anjo me levou a um outro vale. Esse outro vale que ele me levou, existia a diversas formas. A Bíblia diz em Jó que quanto mais o inferno tem, mais ele se alarga para receber aqueles que o querem. No Antigo Testamento você vai entender que a Bíblia diz e relata como o inferno sendo o mundo dos mortos. Ele é um mundo, sim, é um mundo literal, um mundo gigante, apenas constituído de seres humanos e não de matéria. Amém? Quando chegamos nesse vale, eu vi um prato gigante, como um prato de sopa. No meio do prato de sopa havia um buraco que saiu fogo. Tinha uma cruz fincada no meio daquele buraco, como um prato de CD gigante, de 3 metros de comprimento. O fogo consome a cruz e há uma alma imobilizada na cruz. Os vermes comem a alma inteira por todos os lugares, mas na entrada de cada prato há uma fila organizada de demônios que entra no prato e tortura a alma da forma como eles querem e o tempo que eles querem. Quando eu adentrei ali, eu vi milhares de pessoas gritando o nome de Jesus, a misericórdia de Jesus, e pedindo de Jesus uma oportunidade para voltar à terra. Só que elas estão presas em gritos, milhares de gritos. Quanto mais eu olhava, mais eu via uma grande multidão, toda em ordem, todos os demônios em fila, cada um para torturar uma quantia de pessoas, tanto para cá quanto para cá. Eu disse ao anjo, eu nunca fiquei sabendo, nem mesmo no satanismo, que existia cruzes no inferno. Ele disse, quando as almas morrem, que descem ao abismo, elas são entregues na mão do diabo e seus demônios. Então eles podem torturar a alma da forma como eles querem. Esse lugar em que você se encontra é o lugar em que estão pastores, líderes, missionários, diáconos, membros de igreja, falso profeta e todos aqueles que estavam dentro da casa de Deus e não andaram de conformidade com a palavra. Eles vêm a esse local. Eu disse, por que a cruz? Ele disse, porque os demônios fazem um escárnio do que foi a cruz do Calvário para Jesus. A diferença de Jesus para essas pessoas é que Jesus ficou horas e eles ficarão aqui até que Jesus venha julgar o mundo no trono branco. Então o mar dará aos mortos e o inferno dará o que neles tem em seu poder, para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus é Senhor. E então os livros serão abertos e o livro da vida. Aplauda Jesus. Estão me entendendo? A Bíblia diz assim, Deus deu o direito do homem nascer uma única vez, morrer uma única vez, depois da morte segue-se o juízo. Mas há um tempo indeterminado para essas 3 coisas, porque o homem vive, digamos, há 30, 40 anos, depois vem a morte, a segunda morte, que é o inferno, e ali do inferno ao juízo há um tempo indeterminado, que ninguém sabe quanto é. Você está me entendendo, irmão? Então é muito sério. E ali, algumas pessoas questionam, biblicamente não existe pastor no inferno, biblicamente não tem falso profeta no inferno. Claro que tem, e foi dito pelo próprio Jesus. Ele disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, esse entrará no meu reino. Porque naqueles dias, se retratando ao juízo final do trono, ele diz, muitos vão dizer para mim, Senhor, no teu nome eu profetizei, Senhor, Senhor. E outros dirão, no teu nome eu ganhei vida, Senhor. E outros dirão, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu evangelizei. Mas eu vos direi abertamente, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço.
estamos aptos a ouvir isso?